a todos os irmãos. Nós vamos começar mais um culto de domingo aqui na cidade de Santana do Araguaia, o estado do Pará. Aqui nós já estamos com a igreja aberta, fazendo nossas reuniões presenciais com os devidos cuidados que normalmente, né, nesse período nós devemos ter, e prosseguindo nas nossas vidas, né, e nos adaptando a esse novo momento em que nós estamos passando, crendo que e já conseguimos ver algumas coisas, né, de que tudo irá se normalizar em nome de Jesus. Nós vamos começar. Eu gostaria de rapidamente abrir no livro de Jó, e um pensamento profundo de Jó quando ele tem aquela experiência com Deus. Jó 42, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui com certeza, irmãos, Jó, ele retrata a experiência de conhecer a Deus pelos outros e conhecer a Deus tendo uma experiência própria com Ele. Como é importante que cada pessoa que busca a Cristo tenha uma experiência com Ele pessoal, para que você tenha aquilo que nenhum pastor pode explicar, ninguém pode explicar o que é uma experiência real com Cristo, só quem vive realmente isso. Então meu desejo é que todos tenham essa experiência, porque se vocês tiverem essa experiência, vocês vão relatar algo maravilhoso, algo fantástico que vocês vão passar. Jó, depois dessa experiência, foi outro homem. Isso que ele já tinha um certo conhecimento, ele já sacrificava, ele já conhecia alguns princípios sobre Deus, sobre aquilo que é o certo e sobre aquilo que é o errado. Só que depois dessa experiência com Deus, ele se transformou, ele juntou o conhecimento que ele tinha com a experiência de ver a Deus, de ouvi-lo, de ter uma experiência pessoal com Ele. E que a gente realmente, irmãos, possa chegar nesse ponto de ouvirmos a voz de Deus e dele falar profundamente com a gente. E que a nossa vida mude depois dessa experiência. Vamos orar. Meu Deus e maravilhoso Pai, Pai querido, nós entramos na Tua presença, Pai, sedentos por algo, meu Deus, que não conseguiríamos explicar. A Tua palavra diz o que é, mas nós não conseguimos explicar. É a Tua presença, é a Tua glória manifesta. Meu Deus, é o Senhor estando conosco, Pai. E felizes são aqueles que têm esse encontro real e verdadeiro contigo, meu Deus. Quando alguém tem essa experiência de se encontrar contigo, Pai, seus pensamentos, as suas convicções, as suas ideias mudam completamente. Aquilo que ela acreditava ser passa a ser diferente. Meu Deus e meu Pai, porque quando uma pessoa tem uma experiência contigo, meu Deus, não são apenas palavras, não são apenas ensinamentos, mas é tudo aquilo que a pessoa aprende condensada, Pai,
em um momento único, ali o Senhor se manifesta e se faz presente. O Senhor diz, meu Deus, que em Jeremias capítulo 29, no versículo 13, que uma pessoa verdadeiramente te acha quando ela te busca de todo o seu coração. E o que é buscar de todo o coração, Pai? Se não ter um desejo incessante de não sermos aquelas pessoas que estamos acostumados a ser. O que é realmente, meu Deus, buscar de todo o coração, se não algo que nasce dentro de nós, um inconformismo que nasce dentro do nosso coração, onde se torna, Pai, insuportável, meu Deus, ser a mesma pessoa, se torna insuportável viver o mesmo de sempre, se torna insuportável, Pai, apenas conhecer doutrinas, estudos, sem ter o teu toque. Se torna insuportável, Pai, viver uma vida, viver, meu Deus, chamados testemunhos, mas uma vida em que aquilo que nós cremos e acreditamos muitas vezes não é visto. Mas nós queremos ser o teu povo, Pai, e o teu povo te vê, mesmo aqui nessa terra, mesmo aqui nesse lugar onde o príncipe da Pérsia ainda atua, cegando o entendimento, Pai, de muitas pessoas, de muitas nações, povos e línguas. Mas, meu Deus, mesmo aqui nessa terra, Pai, nesse lugar, nós cremos, meu Deus, que se nós somos o teu povo, Pai, o Senhor pode se manifestar em nossa vida. Se nós somos o teu povo, o Senhor pode falar conosco, Pai, porque aí está a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Não é justo, meu Deus, aquele que te serve está no mesmo propósito do que não te serve. O que não te serve não sabe o que é a tua presença e não sabe o que é uma experiência contigo. Mas o que te serve, Pai, precisa ser diferente. Ele precisa ter uma experiência real contigo, Pai, para que, meu Deus, tudo aquilo que ele aprende, meu Deus, seja enraizado cada vez mais dentro do seu coração e que o inexplicável passe a ser explicável no coração dessa pessoa. Ela jamais vai conseguir expressar com palavras, mas com o coração ela vai ter a certeza, e essa certeza vai mudar ela para todo o sempre. Meu Deus querido, meu Deus amado, que a tua santa presença esteja em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te convido nesse momento a colocar de pé. Aqui, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa, juntos, no mesmo espírito, em adoração. Eu te convido nesse momento a você erguer as suas mãos e começar a adorar o santo e poderoso Deus. Começar a dizer a Ele: Pai, eu quero ter um encontro contigo, Senhor, eu quero sentir o toque da tua presença sobre mim. Começa a dizer para o Espírito Santo aquilo que o teu coração deseja nessa noite. E se o teu coração não deseja, comece a pedir a Ele: Pai, começa a despertar em mim, Jesus. Começa a despertar em mim, Pai, um coração que te adora, um coração que te deseja, um coração que quer ser atraído por ti. Porque nós, filhos do Altíssimo, precisamos estarem conectados e adorar a Ele, sentir o desejo e a necessidade de sentir a presença de Deus. Se você não sente, se você não está no mesmo espírito, comece a clamar ao Senhor nessa noite. Comece a pedir a Ele, para Ele vir sobre sua vida com a misericórdia dEle. Começa a pedir a Ele: Deus, desperta, desperta, Senhor. Eu não aceito que passe de hoje, Pai, que eu continue desse mesmo jeito, porque precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Aquele que busca encontra,
Aquele que busca encontra. Comece a buscar. Comece a buscar o Pai. Aquele que busca encontra. Aquele que busca encontra. Comece a buscar o Pai. Vamos juntos declarar nessa noite que Ele é real. Nesse lugar, Tu és real. Comece a se entregar a Ele totalmente. Não espere por amanhã, se entregue hoje. Vou me entregar totalmente. O toque dele abriu os nossos olhos. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Diga a Ele: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queremos Deus, queremos Deus. Diga a Ele que neste lugar, tu és real. Ele está aqui. Ele é verdadeiramente, Ele está aqui. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se humilhe diante do Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare comigo a sua voz. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao
ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse momento, Senhor, estamos, Pai, sacrificando diante do Senhor, meu Deus. Estamos entregando este tempo, Pai, de adoração. Esse meu irmão que está aqui comigo, esse meu irmão que está ligado, Pai, no mesmo Espírito, Pai, nesse momento ele separou tudo para te buscar. Ele separou tudo para ouvir a boa parte, meu Deus. Ouvir a Tua palavra, Pai, aquilo que vem do céu para conosco. Eu peço que nesse momento o Senhor atraia os Teus ouvidos para o nosso clamor. E tenha misericórdia de nós, Pai. Venha ouvir cada oração, cada busca, cada entrega dos Teus filhos nessa noite, Senhor Jesus. Eu clamo e peço, Pai, que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou, eu sei que o Senhor é fiel para cumpri-la, Pai, até o fim, para terminá-la, Deus. E aquele que crê, diga: eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele está aqui conosco. Amém? Você crê nisso? E quando nós separamos um tempo para buscar a Ele, por que que Ele não ouve? Por que que Ele não atrai o coração dele, o ouvido dele para a gente? Você tem essa confiança? Na palavra de Deus diz que nós tenhamos que entrar com confiança no trono do Altíssimo. Se nessa noite você entrar com confiança na presença do Senhor e crer que Ele te ouve, que Ele está suprindo as tuas necessidades, você já tem motivo suficiente para alegrar o teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar com os irmãos nessa noite um louvor que nós vamos declarar que Ele é vivo e Ele faz, Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os cativos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. E o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ele é ungido de Deus. Nas palmas diga que Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Erga a sua voz, diga comigo: igual não há. Igual não há. Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja
igual não há, oh, 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 igual não há, igual não há, oh, 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 igual não há. Aplauda o Senhor. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Amém. Igual o nosso Cristo não há, nunca houve e não haverá. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, mesmo assentado, nesse momento. Amém? Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Diga eu. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 7, irmãos. Provérbios, capítulo 7. Nós vamos começar a meditar nessa palavra. Nós vamos começar aqui. Amém? Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Nós vamos começar a meditar, irmãos, sobre esse provérbio. Aliás, esse livro inteiro de provérbios é um livro muito bom e maravilhoso. E nesses versículos aqui nós vamos tratando, irmãos, da lei de Deus. A questão de guardar e esconder essa lei dentro do nosso coração. O que é a lei, né, irmãos? A lei, como nós sabemos, Deus deu para Moisés a lei e escreveu em 2 tábuas de pedra as leis. Só que, como nós já sabemos, as coisas do passado, elas são as sombras das coisas do futuro. Por trás de todos os acontecimentos que aconteceram, literais,
há um sentido espiritual muito profundo em relação ao futuro. Porque o objetivo de Deus sempre foi o mesmo. O objetivo de Deus foi tirar aquilo que estava escrito em tábuas de pedra e escrever isso dentro do coração do homem. O objetivo máximo de Deus é esse. E que na realidade, o que representa bem a graça de Deus, irmãos, se não isso? Nada mais, nada menos do que a lei tirada de uma pedra e colocada lá dentro do coração do homem. E isso, irmãos, faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Deus tem esse objetivo. Deus tem o objetivo de tirar aquelas leis que estavam lá nas pedras, né? E colocar dentro de nós. Então, algumas coisas a gente tira e faz cair por terra. A primeira é que nós não devemos mais olhar para a lei. Veja como às vezes a gente é prejudicado por interpretações erradas da Bíblia, por conhecimento errado das Escrituras. E irmãos, estejam certos disso, que em questão de conhecimento da Bíblia e da palavra, o nosso meio, irmãos, é um meio, eu diria, fraco no que se refere à revelação de Deus. Muito fraco. Porque nós não atentamos para as coisas como elas verdadeiramente são. Quando nós começamos a olhar a antiga aliança e enxergar na antiga aliança o futuro e como a antiga mostrava as coisas da nova, todo o nosso entendimento na Bíblia muda. É como se nós estivéssemos lendo e entendendo novamente a Bíblia. É como se a gente começasse a folhear cada livro e enxergasse tudo de uma forma diferente. Então esse negócio de que a lei não tem que ser observada. Jesus veio e aboliu a lei. Quando que Jesus aboliu a lei? Jesus disse que ele veio dar o verdadeiro cumprimento da lei. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, de forma nenhuma. Eu sou o fim dessas coisas. Eu sou o fim da lei e dos profetas. Eu cumpro totalmente a lei e os profetas. E a lei aqui, nesse caso, se refere às leis dadas por Deus aos homens. E essa lei, que tem por objetivo de Deus, né, objetivo maior, é fazer com que nós sigamos a lei porque ela está dentro do nosso coração e não porque nós estamos observando ela. Porque quando a lei ela está numa tábua, nós estamos debaixo de uma maldição. Quando a lei ela não está no coração e a lei está numa tábua, nós estamos debaixo de uma maldição. Por quê? Porque o pecado se manifesta através das tábuas da lei. É isso que o apóstolo Paulo quis nos dizer lá em Romanos. Se você puder abrir em Romanos, capítulo 7, ele deixa isso bem claro para nós. Uma água. Romanos capítulo 7, do 7 ao 12, ele explica direitinho isso para nós. A diferença da lei está numa tábua de pedra e a diferença da lei estar dentro do nosso coração. Eu queria até pegar um exemplo aqui. Obrigado.
Vamos ler ali, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, assim, não há contradições nesse texto. O que Paulo estava querendo dizer para nós, aqui em poucas palavras? Que Deus deu a lei aos homens em tábuas de pedra. Vamos supor que isso aqui seja as tábuas de pedra. E Deus, Ele dá a lei, Ele coloca aqui nessas tábuas. Quando Deus coloca a lei nessas tábuas, as leis que estão nessas tábuas revela aquilo que está dentro de nós. É por isso que a lei é boa e não é má. Porque Paulo estava respondendo o raciocínio de algumas pessoas. Poxa, se a lei me faz pecar, então a lei é ruim. A lei é do mal, porque ela me faz pecar. Por que Deus deu a lei? Mas Paulo está explicando que é o contrário disso. Para a gente deixar a nossa velha natureza e passar a ser uma nova criatura, Deus precisa escrever a lei dentro do nosso coração. Mas isso não é algo que é feito do dia para a noite. Isso é algo muito gradual, que vai acontecendo ao longo do caminho. E o primeiro passo é a lei que é colocada nas tábuas. Tanto que ali, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, quando eu não vivia na lei, eu estava vivo. Por quê? Porque quando uma pessoa não conhece a lei, ela está morta do mesmo jeito diante de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem as leis de Deus e acham que estão vivas, acham que estão bem diante de Deus, e mal elas sabem que elas estão mortas. Mas quando a lei de Deus vem, a lei de Deus mostra o que está dentro do coração do homem, mostra o lado carnal. Como é que eu vou explicar para vocês? A lei, ela mostra a podridão do homem. A lei é um espelho que revela o interior do homem. Sem esse espelho, o homem não sabe o que ele é. Ele tem uma vaga ideia. Tanto que filósofos estudam essa questão do certo ou do errado. Povos pagãos estudam isso também, entre o certo e o errado. Mas o que Paulo está se referindo é que a lei, ela vem para nós como um espelho. Isso é, quando eu olho para o espelho, que é a lei, ela revela aquilo que eu sou por dentro. Porque não existe pecado sem a lei. E quando uma pessoa olha e vê que, por exemplo, cobiçar é pecado, na realidade, ela está vendo ela por dentro. Porque Deus não iria dar uma proibição, Deus não iria colocar uma lei se algo fosse permitido. Não existiria leis, não existe lei para algo que não é proibido. A lei só existe por causa da transgressão. E eu conheço a transgressão através da lei. Vamos pegar um exemplo mais prático. Eu sei que andar a 100 km por hora no centro da cidade ou na frente de uma escola, senão eu não saberia. Mas existe um senso interior, lá no interior, que instintivamente me mostra que se eu passar a 100 km por hora perto de uma escola onde atravessa crianças, eu posso matar alguém. Isso é o sentimento instintivo que está dentro de cada um. Mas isso não faz a gente ter vida. A gente pode achar que está vivo. É como as pessoas, não, eu faço bem, eu pratico bem.
Mas isso não, o praticar o bem não quer dizer que você está vivo. Você apenas instintivamente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, a lei de Deus, ela vem mostrar claramente quem nós somos. A lei de Deus mostra o coração verdadeiro do homem. Por quê? Porque a lei proíbe aquilo que está dentro do coração do homem. E quando o homem tem essa revelação, vejam, aí começa a caminhada. Aí começa o resgate do homem em relação a Deus. Porque se o homem jamais conhecesse a lei, ele jamais iria chegar ao resgate. Jamais. Ele iria achar que apenas praticando coisas boas, ele estava vivo diante de Deus. Deus precisa tirar isso. Então Deus, o que ele faz? Ele revela a lei para o homem. Ele mostra a natureza caída do homem. Ele mostra aquilo que verdadeiramente o homem é. E essas proibições estão ali porque isso está dentro do homem. Veja, lá no Éden, existia lei no Éden? Existia, podia não estar colocada lá numa tábua de pedra, mas existia lei lá no jardim do Éden. Que lei era? Não comerás da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Aquilo era uma lei. E por que Deus proibiu aquilo? Nós já vimos isso em um culto passado, né? Porque Deus sabia que o homem iria cair. Deus sabia do coração do homem, já tinha a predisposição para a queda. Nós já vimos isso. Então Deus proíbe algo que o homem iria transgredir. Ele não ia proibir algo que o homem não iria transgredir. E o homem transgrediu. E nesse caso, a lei faz com que o homem transgrida. Ela revela quem realmente o homem é. Em todos os seus detalhes. Só que o que Paulo está querendo dizer aqui para nós também é que sim, se nós conhecemos essa lei e nós conhecemos a nossa transgressão, a revelação de Deus já começa aí. A revelação de Deus vem sobre nós. Porque quando nós estamos debaixo da lei, aqui essa lei de pedra, nós estamos escravizados pelo pecado. Nós estamos acorrentados pelo pecado. O pecado tem poder sobre nós quando nós estamos debaixo dessa lei. Agora, quando nós estamos debaixo da nova aliança de Cristo, nós já não estamos mais debaixo da maldição dessa lei, porque a lei está sendo escrita dentro do nosso coração. É por isso que muita gente não entende o que é graça e o que é lei. Graça não é você viver livremente, andar como bem entende ou como bem quer. Graça é que você não está mais debaixo da maldição da lei escrita em tábuas de pedra, porque essa lei está sendo escrita dentro do seu coração. E como essa lei está sendo escrita dentro do nosso coração, então nós oferecemos o nosso corpo para o cumprimento dessa lei dentro do nosso coração. Nós oferecemos o nosso corpo para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Porque se Cristo nos chamou para a liberdade, se Cristo nos chamou para escrever a lei dentro do nosso coração, se nós obedecemos o pecado, nós estamos indo contra aquilo que Cristo está tentando escrever dentro de nós e que já foi profetizado, irmãos. Jeremias capítulo 31, por exemplo, versículo 31 a 34 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ó, as duas casas aqui, ó, judeus e gentios. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, num dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver os desposado.
Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora vamos interpretar corretamente. Deus não está falando apenas para a nação de Israel, porque Deus não vai escrever a lei só na nação de Israel, mas vai colocar a lei no coração dos gentios também. É por isso que nós também somos o Israel de Deus. Por quê? Porque essa construção da lei que estava na pedra dentro do nosso coração ocorre com a gente, judeus e gentios também. Isso foi profetizado, e nós seremos o povo de Deus. Profecia de Jeremias. Em Isaías 54, irmãos, também. Isaías 54, do 11 ao 14, olha só. Oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Outra promessa também dada por Isaías antes do exílio. Lá em João, capítulo 6, Novo Testamento, João, capítulo 6, versículo 45. Aí já é o próprio Senhor dizendo: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quando uma pessoa vem para Cristo, ela está aprendendo de Deus. Tem gente que acha que esse aprendizado vai ser só na Nova Jerusalém. Não. Não. O aprendizado não vai ser só na Nova Jerusalém ou no milênio, por exemplo. Não. O aprendizado começa a partir do momento que Deus leva a pessoa até Cristo. Ali Deus começa a escrever a lei no coração do homem. Nós passamos a observar as leis, não é porque elas estão numa tábua de pedra, nos proibindo coisas, mas é porque ela está dentro do nosso coração. E quando uma coisa está dentro do nosso coração, a gente faz não por obrigação, mas é porque aquilo é a nossa essência. Isso é nascer de novo. Isso é o novo nascimento. Dá para entender melhor agora o que é novo nascimento? O novo nascimento está explícito no Antigo Testamento. É por isso que quando Jesus se aproxima de Nicodemos, ele diz: como que tu, sendo um mestre de Israel, não está entendendo o que eu estou falando sobre o novo nascimento? Porque está lá nos profetas, principalmente em Ezequiel, que se você observar a lei ela começa o que? A te regenerar. Você vai se transformando, isso vai entrando dentro do teu coração, aí você não pratica por obrigação. Por quê? O que é a lei na tábua? A lei na tábua é uma maldição. Então você obedece essa lei, porque se você não obedecer, você vai para o inferno. Tem muito cristão assim. Tem muito cristão que vive na lei, das tábuas de pedra. Isso é, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou para o inferno. Eu não vou fazer isso aqui porque eu também vou para o inferno. Eu não vou... porque elas seguem a lei, elas estão presas debaixo da lei. Não entenderam a graça de Deus. Agora, quando essa lei, ela começa a ser escrita no coração do homem, aí o homem, ele observa a lei, mas não é para o cumprimento, para a obediência, ou para não ir para um determinado lugar. Ele faz isso porque isso se torna a essência dele. Ele começa a praticar as boas obras da lei. Ele começa a praticar essas boas obras porque isso é a essência do coração dele. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é uma fé morta. Nós somos justificados pela fé, mas o sintoma dessa justificação pela fé são as boas obras. Elas não se separam. Na nossa teologia, é comum nós separarmos lei
fé e obras. Aí fica aquela discussão ridícula, né? No nosso meio, que acha que é um meio teológico, mas não é meio teológico coisa nenhuma, é um meio pobre, que fica aquela discussão: não, nós somos salvos, é pela graça, é pela fé, não precisa ter boa obra. Que engraçado, né? Não precisa ter boa obra. A gente rasga o livro de Romanos, então, que diz que se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo diz, né, que se nós somos salvos pela graça, nós temos que oferecer o nosso corpo. Para quê? Para aquele que nos justificou, para as boas obras. Uma pessoa salva pela graça, ela faz boas obras. Como que não? Então, por acaso, Jesus nos ensinaria a sermos egoístas, é isso? Nós vamos ser justificados pela graça, bom, eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer obra nenhuma. Que fé egoísta é essa? Essa não é a fé da graça. A fé da graça vem com as boas obras, porque a fé sem as obras é uma fé morta. Não é a graça de Deus. A graça de Deus nos leva a boas obras. Por isso que obras não salvam. Obras não salvam por causa disso. Porque não é a obra que me leva até a graça. É a graça que me transforma para eu fazer boas obras. Então, resumo: a lei é escrita dentro do meu coração, eu passo a praticar essa lei, porque ela passa a ser a minha essência, e essa essência vai me levar ao quê? Às boas obras da lei. Não é um conceito difícil de se entender. Agora, isso pode nos levar a uma reflexão. Se Deus nos libertou do poder do pecado na cruz, por que o pecado nos domina? Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Por que o pecado ainda domina? Se a gente voltar lá para Provérbios, o livro de Provérbios diz que nós devemos o quê? Guardar e esconder. Não é verdade? O que nós líamos lá em Provérbios? Se você está prestando atenção. Provérbios 7. Guarda as minhas palavras e esconde dentro do coração. Olha só que interessante isso. Pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus falou a mesma coisa. Jesus falou rigorosamente a mesma coisa. Guardar e esconder. Olha o que Jesus fala em Mateus 13, 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha só. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, e o que ele fez? Ele escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra dele aquele campo. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um campo onde uma pessoa encontra um tesouro. Vamos supor, você comprou uma terra, aí você foi cavar, um buraco ali, pá, começa a jorrar aquele líquido preto lá. Aí, mas que estranho é esse? Que líquido preto é esse? Aí você descobre que aquele é petróleo. Já pensou? O que você vai fazer? Você vai sair contando para todo mundo que aquele lugar tem petróleo? Não, você vai vender tudo, só não vai vender a sua família, né? E vai comprar aquele campo e vai esconder. Por quê? Porque ali dentro tem um tesouro. A palavra de Deus, ela é um tesouro. Por quê? Porque ela nos liberta do pecado. Esse é o tesouro. Como a palavra de Deus, como os ensinos de Jesus têm o poder de nos tirar do pecado e das garras do pecado, ele é um tesouro.
E um tesouro a gente esconde. Mas Jesus não estava dizendo em relação a pregar. Jesus não estava dizendo, então eu vou esconder a palavra, eu vou ficar quietinho no meu canto ouvindo a palavra. Não. O que Jesus está dizendo é algo muito profundo. Esconde isso dentro do teu coração. Por que guarda e esconde? Porque o inimigo pode roubar a palavra de nós. Mesmo Cristo tendo derrotado ele na cruz, o inimigo pode roubar essa palavra dentro do nosso coração. Mas ele não tem mais poder. Irmão, o diabo não precisa ter poder para roubar a palavra de Deus no nosso coração. Ele só precisa ter lábia. Se ele teve a capacidade de enganar 1/3 dos anjos, ele não vai conseguir enganar o homem. A gente tem que esconder essa palavra, porque o diabo pode roubar essa palavra. E o diabo rouba de pessoas experientes e inexperientes. Por exemplo, de pessoas inexperientes, lá em Mateus capítulo 13, 19, Jesus fala assim, quando ele fala da palavra do semeador: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o diabo e arrebata o que foi semeado ao pé do caminho. Então aquela pessoa que recebe a palavra pela primeira vez e ela se empolga, se ela não guardar essa palavra e esconder essa palavra no coração dela, sabe o que vai acontecer? O diabo vai roubar essa palavra. Agora, o que é guardar e esconder? É fazer com que ela não saia do coração. Não é ficar calado e não falar de Deus, não. Quando a Bíblia fala em guardar e esconder no coração, significa colocar ela no coração e não deixar o diabo roubar essa palavra. E isso acontece muito, as pessoas ouvem a palavra de Deus, se encantam, se convertem, aceitam Jesus, algumas até batizam, mas como elas não guardam e escondem a palavra dentro do coração, isso é, elas começam a fazer o tópico que já já nós vamos dizer, elas não vigiam, aí o que acontece? Ela não esconde a palavra no coração, o diabo rouba. E até os experientes. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o que Jesus fala? Lá em Apocalipse 3, 11, vamos ler. Quando ele fala lá para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então significa dizer que alguém pode roubar a coroa. Guarda o que tens. O apóstolo Paulo fala: olha, guardei a fé. A gente tem que guardar, porque senão podem nos roubar essa palavra. Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que muitas pessoas perdem a palavra no coração? Porque não vigiam, ou porque não oram. Apenas orar, você não vai conseguir esconder essa palavra no coração. Por quê? Porque você não vai. Uma é complemento da outra. Se você apenas vigiar, você também não vai conseguir esconder essa palavra no coração. Não vai. Porque vai faltar a força da oração e da comunhão com Deus. Por que muitas pessoas não vencem o pecado? Por quê? E sempre dizem assim: eu já fiz de tudo e não consegui vencer esse vício ou esse pecado. Porque não praticam as duas coisas o tempo todo. Orar e vigiar tem que ser uma coisa incessante, para todo sempre. O problema de muitas pessoas é que elas começam a orar e a vigiar, mas só por um tempo. E o mecanismo funciona assim: vamos supor, alguém tem um vício. Pode ser ou um vício, algum pecado, vamos supor. Aí ela começa a lutar contra aquilo. Aí ela começa a orar e vigiar.
porque a palavra diz. Só que, o que acontece? Ela começa a orar e vigiar, e aquele sintoma começa a enfraquecer, e ela se sente bem. Aí, por ela se sentir bem, ela acha que aquilo já foi embora e que não vai voltar mais. Aí ela para de orar e vigiar. E aí o que acontece? A pessoa cai naquele erro. E aí ela diz assim: não tem jeito, porque eu cumpri a palavra, eu cumpri o que Jesus falou, eu orei e vigiei, e mesmo assim o pecado me dominou. Mas ela não cumpriu o que Jesus falou. Porque o que Jesus nos ensina é que nós devemos orar sem cessar. Lembra lá daquela palavra lá que Jesus falou da viúva pobre, do juiz iníquo: orai sem cessar. O problema é esse: a gente começa a orar e vigiar, o pecado vai embora e a gente acha que acabou. Irmãos, é para a vida inteira. Por que você acha que a porta é estreita? É porque nós temos que orar e vigiar para o resto da nossa vida. Não tem outro jeito, irmãos. Não existe cura de vício ou de pecado se não for para o resto da vida. Não é coisa só dos alcoólicos anônimos, não. Sabe qual é o lema dos alcoólicos anônimos? Isso dito por alguns amigos meus que passaram pelos alcoólicos anônimos. Você deve evitar o primeiro gole. Isso é, você deve vigiar para jamais permitir o primeiro gole. E isso vai durar o resto da vida. Entende? Você vai ter que orar e vigiar o restante da sua vida. Não fantasie a fé. O problema é que algumas pessoas fantasiam a fé. Elas acham que uma oração e uma vigilância vai ter um poder mágico que vai transformar ela e que ela nunca mais vai cair naquilo. Mas eu me pergunto, até quantos cristãos vão ser tão ingênuos? Até quando? É muita ingenuidade, irmãos, nós pensarmos dessa forma. É muita ingenuidade a gente achar que existe uma formulazinha mágica e que Jesus vem com uma varinha mágica, o Espírito Santo vem com uma varinha e fala aquelas palavrinhas mágicas lá que a fadinha fala lá para Cinderela, né? E plum, as coisas vão... Não existe isso. É para o resto da vida. Irmão, se você está tendo uma luta contra o pecado, você está lutando contra um vício, contra o pecado, é para o resto da vida. Você vai ter que orar e vigiar o resto da sua vida, para que o inimigo não roube a palavra dentro do seu coração. O diabo só vai parar de te perturbar quando ele for preso, no milênio. Quando nós estudamos a palavra, nós sabemos que depois da grande tribulação, depois do arrebatamento, Cristo vai governar 1000 anos aqui na terra, e Satanás vai ser preso no abismo, e não enganará e seduzirá as nações por 1000 anos. Ali, ele não vai estar incitando ninguém, mas a Bíblia diz que depois de 1000 anos ele será solto e voltará a enganar as nações, Gog e Magog, que se assentarão. E é por isso que nós estamos sempre caindo e achando que a culpa é do legalismo. Eu caí por causa do legalismo religioso. Não seja ridículo. Caímos porque não vigiamos e não oramos o tempo todo. E acreditamos em coisas estrambólicas, em misticismo. A fé em Cristo não é um misticismo. Ninguém é transformado de água para azeite e passa a ser santo. Senão a porta ia ser larga. Bastava aceitar Jesus e pronto. Agora a porta é estreita, por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter que ter essa vida de sufoco o tempo inteiro, vigiando o tempo inteiro. Irmãos, nós podemos cair a qualquer minuto. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, o quê? Cuide para que não caia. Por que está escrito aquilo ali? Por estar escrito:
Porque é uma palavra bonita? Não. A gente tem que orar para a gente não cair também. É por isso que quando a gente olha um irmão que caiu na fé, o que os hipócritas fazem? Aponta o dedo. Aponta o dedo, né? Nossa, você viu o irmãozinho lá, caiu, ó. Aí tem, né? Olha lá, olha a hipocrisia, né? Olha lá, ele caiu. Nossa, como se a pessoa fosse um mar de glorificação a Deus, né? Como se nós fôssemos perfeitos. Aí as pessoas ficam apontando ali. Ó, fulano, fulano, fulano. Aí um mês depois, aqueles que apontavam caem também. Por quê? Porque ao invés de orar e vigiar, se preocupou em apontar o dedo para o pecado do irmão. Começou a se achar o poderoso. Está vendo muito Marvel, né? Está vendo muito Liga da Justiça, né? Está vendo muitos Vingadores, está achando que é super-herói. Está achando que está acima dos outros, né? Mas não entendeu que isso só é coisa de filme mesmo. Orai, irmãos, e vigiais é uma coisa do tempo inteiro. Muito diferente de apontar dedo. A verdadeira igreja do Senhor, a eclésia, não mudar suas atitudes. Se nós não pararmos como igreja do Senhor de ficar apontando o erro dos outros e não orarmos e vigiarmos o tempo inteiro, o diabo vai roubar a palavra de Deus no meio do seu povo. Assim é a nossa vida. Oração e vigilância. E esconder essa palavra dentro do nosso coração. Irmãos, nós precisamos esconder a palavra, para que o inimigo não roube ela. Se você tem dificuldade com a bebida, passa longe de bar. Não tenta bancar o herói. Se você tem um vício em alguma coisa, passa bem longe daquela coisa. Ah, pastor, mas eu estou sendo errado. Não, você está cumprindo a palavra. Orar e vigiar o tempo todo. Se você é uma pessoa promíscua, cuidado com as coisas visuais que você vê. Muita gente cai através dos olhos. Se você é fraco naquilo que você vê, não fica acessando aquilo que você não pode ver. Joga fora. É ou não é verdade? Se algo te faz cair, arranca esse algo da sua vida. Se os teus olhos te fazem cair, isso é, aquilo que você vê e assiste te leva ao pecado, arranca, isso é, não vê mais. Se as coisas que você faz com o seu braço te fazem cair, arranca esse braço, isso é, já não faz mais isso, já sai desse negócio. Nem todo mundo tem condição de enfrentar algumas coisas que os outros têm. Nem todo mundo. Tem certas coisas que de repente você pode fazer, mas o irmão não pode, porque se o irmão fizer, ele cai. Tem coisas que o irmão faz que se você fizer, você cai. Agora, como é que a gente sabe disso? Orando e vigiando o tempo todo e escondendo a palavra dentro do nosso coração para não deixar o diabo roubar. E para que ninguém tome a tua coroa. Ainda tem gente que, misericórdia, né? Que vem com esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou negócio que me estressa isso aí. Vigia, porque você pode perder a sua coroa. Não vai se achando que você é o eleito, não. Porque se a gente não vigiar, a gente perde. Amém? Vamos guardar essa palavra, irmãos, dentro do nosso coração e esconder e não deixar o diabo vir e roubar de nós. Porque às vezes uma vida inteira dentro da fé é perdida por alguns minutos de distração.
Amém? Vamos orar.